Evangelho, sexta-feira depois das cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira depois das cinzas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva diante do Evangelho de São Mateus. Os discípulos de João Batista se apresentam diante de Jesus e trazem até ele o tema do jejum. O jejum ao qual se referiam naquele momento é o jejum precatório. Era um ato de penitência que os judeus piedosos realizavam para suplicar da parte do Senhor, Deus de Israel, que apressasse o tempo da chegada do Messias para a libertação do seu povo. Através desse ato, o povo se unia em um clamor de súplica e de misericórdia para que Deus pudesse ser bondoso em favor deles, enviando o libertador, aquele que guardaria o povo de Israel em nome do Senhor. Esse tempo já chegou, o noivo está presente, o Messias já está entre eles. Então o Senhor faz a referência à imagem do noivo em base a essa realidade. E depois ele vai dizer que quando o noivo lhe for tirado, eles jejuarão. E bom, aqui nós nos deparamos com o jejum enquanto um outro significado. Um significado de aliança com esse que é o noivo, o Messias enviado. O jejum que a Igreja hoje realiza tem por significado uma união de amor com Cristo, um caminho penitencial voluntário, onde, através da escolha, da oferta e da privação de um alimento ou de um determinado item no nosso cotidiano, nós nos unimos ao Senhor expondo os nossos sentidos àquele sofrimento, aquela demanda, né? Como falávamos na Quarta-feira Santa, a falta do alimento nos dá a percepção do quanto nós precisamos da providência de Deus pelas coisas que são necessárias para o nosso bem. O homem não se basta a si mesmo e ele tem a necessidade do socorro de Deus e da assistência dos bens que Deus dispõe em sua providência em nosso favor, para que possamos permanecer bem. Então, através do jejum, que é um exercício de humilhação, nós realizamos um ato de participação na entrega pela vontade do Senhor. Quando jejuamos, criamos um exercício de orientar os nossos sentidos em meio às privações e necessidades que se dispõem a permanecer escolhendo Cristo. O jejum, por isso, tem um caráter penitencial, porque ele nos coloca diante de um sofrimento e nós unimos a experiência desse sofrimento ao sofrimento de Cristo. Nós unimos a oferta desse sofrimento como um ato de amor pelo Senhor. O Senhor, quando realizou a nossa salvação, abraçou sobre si todo o nosso sofrimento. Voluntariamente escolheu sofrer a consequência de nossos pecados para oferecer por nós um ato de amor em nosso nome,
pela nossa salvação. Também nós nos unimos a Cristo e exercitamos essa aliança com o Senhor através do jejum, abraçando um sofrimento e oferecendo esse sofrimento em comunhão com o sofrimento do Senhor, exercitando assim a entrega da nossa contingência e da nossa limitação, da nossa fraqueza e da nossa fragilidade nas mãos do Senhor, realizando desse modo a comunhão na hora de escolher viver Cristo nas dores e privações que podemos enfrentar. São Bernardo de Claraval vai escrever sobre isso, falando sobre a aliança de amor que se estabelece com Cristo quando escolhemos o caminho da penitência, o caminho do jejum. É natural que o jejum de Cristo seja conhecido entre os cristãos. É natural que os membros imitem também a cabeça, como escreve São Paulo na carta aos Colossenses. Se recebemos os bens de Jesus, não suportaremos também os males quando vierem? Quereremos rejeitar a sua tristeza e participar apenas de suas alegrias? Se é assim, estamos a mostrar-nos indignos de fazer uma comunhão com aquele que é a cabeça, porque tudo o que ele sofreu foi por nós. Se nos repugna colaborar na obra da nossa salvação, não estamos a ser seus colaboradores de fato. Jejuar com Jesus é pouca coisa para quem quer sentar-se com ele junto à mesa, no trono de Deus. Feliz o membro que tiver aderido em tudo a esta cabeça e a tiver seguido para onde quer que ela vá, pois se dele fosse cortado e separado, seria imediatamente privado do sopro da vida. Para mim, aderir completamente a Ti, meu Senhor, é um bem, ó cabeça gloriosa e bendita de todo o corpo da Igreja, por todos os séculos, perante a qual até os anjos se inclinam com cobiça de desejar tamanha aliança. Seguir-te, meu bom Jesus, seguir-te-ei para onde quer que vais. Se passares pelo fogo, não me separarei de ti, e não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo, meu Senhor. Tu carregas as minhas dores e sofres por mim. Tu foste o primeiro a passar pela porta estreita do sofrimento, Senhor, para abrires uma grande passagem aos membros que te seguem. Quem nos separará do teu amor, ó bom Jesus? Este amor é o perfume que desce da cabeça sobre a barba, que desce depois sobre a gola da veste, para o óleo, para olhar até o mais pequenino fio. Na cabeça encontra-se a plenitude da graça, e dela recebemos tudo quando unidos. Na cabeça está toda a misericórdia. Na cabeça um excesso de perfumes espirituais, como está escrito: Deus ungiu-te com óleo de alegria. E nós, o que nos pede o Evangelho no início desta quaresma? Quando jejuares, perfuma a tua cabeça. Admirável condescendência, quando jejuares, une-te à alegria da oferta do teu Senhor por ti, e verás que a tua oferta és uma oferta de confiança, e verás que o teu Senhor estará contigo. Hoje a igreja também celebra os dois pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta. Ambos deram um grande testemunho para nós de almas penitentes, que se entregaram ao jejum e à oração para que não se perdessem muitos filhos e filhas de Deus que haviam se afastado do Senhor. Francisco nasceu numa pequenina província, Aljustrel, pertencente à paróquia de Fátima, em Portugal, no dia 11 de junho de 1908. Era filho de Manuel Pedro Marto e de Olímpia de Jesus Marto, modestos agricultores daquele período, bons cristãos. No dia 20 do mesmo mês, ele recebeu o batismo e tornou-se membro do povo da Nova Aliança. Uniu-se a Cristo cabeça, aos 20 dias de vida. Há poucos dias de vida. De caráter dócil e condescendente,
recebeu com fruto a boa educação que seus pais lhe deram. Em casa começou a conhecer e amar Jesus, a rezar, a participar nas sagradas funções paroquiais, rezar o terço, a ajudar o próximo necessitado, a ser sincero, justo, obediente. Viveu em paz com todos, quer adultos, quer aqueles que eram da mesma idade. Não se irritava quando o contrariavam e nos jogos não encontrava dificuldade em se adequar à vontade dos outros. Não era rebelde. Era sensível à beleza da natureza, que contemplava com sensibilidade e admiração no seu jeito de ser criança. Deleitava-se com a solidão dos montes e ficava muitas vezes extasiado perante o nascer e o pôr do sol. Chamava ao sol cadeia de Nosso Senhor e enchia-se de alegria ao candeia de Nosso Senhor e enchia-se de alegria ao aparecerem as estrelas, que designava a candeia ou a lanterna dos anjos. Era de tal inocência que dizia que ao chegar ao céu havia de colocar azeite na candeia de Nossa Senhora, que era a lua. Logo que pôde, quando atingiu a idade de cerca de 6 anos, foi-lhe confiada a guarda do pequenino rebanho, que diariamente ele pastoreava. Segundo o costume, saía de manhã bem cedo com a sacola levando a comida e a sua flauta, com a qual se divertia, e tornava a casa ao pôr do sol. Nossa, um dia inteiro de trabalho, né? Muitas vezes era acompanhado pela irmã Jacinta, e ambos se reuniam com a sua prima, Lúcia de Jesus, que guardava também as suas ovelhas. Essas crianças declararam ter visto 3 vezes um anjo, no ano de 1916. Este acontecimento inesperado e imprevisto constituiu para Francisco o início de uma experiência espiritual mais generosa, mais eficaz e mais intensa, de dia para dia. De repente, começou a tornar-se mais piedoso e mais taciturno. Recitava frequentemente a oração ensinada pelo anjo, estava disposto a oferecer o sacrifício pela salvação dos que não acreditaram, não esperavam e não amavam Jesus. No dia 13 de maio, do dia 13 de maio até o dia 13 de outubro de 1917, algumas vezes juntamente com Jacinta e Lúcia, foi-lhe concedido o privilégio de ver a Santa Mãe de Deus na Cova da Iria. A partir daí, inflamado cada vez mais no amor de Deus e das almas, tinha uma só aspiração: rezar e sofrer, de acordo com os pedidos da Virgem Maria, pela salvação das almas. Se extraordinária foi a medida da benignidade divina para com ele, mais extraordinária foi a maneira como ele quis corresponder à graça divina na alegria, no fervor, na constância e na oferta de seus sacrifícios. Não se limitou apenas a ser como que o mensageiro do anúncio, da penitência e da oração. Mais do que isso, com todas as suas forças, confirmou a sua vida neste caminho, com a mensagem que ele anunciou, mais com a bondade das obras do que com as palavras, a bondade de oferecer-se em sacrifício pela salvação das almas. Costumava dizer: que belo é Deus, que belo, mas está triste por causa dos pecados dos homens. Eu quero consolá-lo, quero sofrer por seu amor. Manteve este propósito até o fim de sua vida. Durante as aparições, suportou com espírito inalterável e com admirável fortaleza as más interpretações, as injúrias, as perseguições e mesmo alguns dias de prisão que lhe impuseram. Resistiu respeitosamente e fortemente à autoridade local e tudo tentou para conhecer o segredo revelado pela Virgem Santíssima às 3 crianças, infundindo coragem simultaneamente à irmã e à prima. Todas as vezes que o ameaçavam com a morte, respondia: se nos matarem, não importa, vamos para o céu. Já antes das aparições, rezava, mas depois delas, movido por um espírito de fé mais vivo e amadurecido, tomou consciência de ser chamado e de se entregar zelosamente e constantemente ao dever de rezar segundo as intenções do coração imaculado da Virgem Maria. Procurava o silêncio e a solidão
para mergulhar totalmente na contemplação e no diálogo com o bom Deus, na companhia de Nossa Senhora. Participava da missa dos dias festivos e, quando podia, também nos dias feriais. Nutria uma especial devoção à Eucaristia e passava muito tempo na igreja, adorando o Santíssimo Sacramento do altar, a quem chamava de Jesus escondido. Recitava diariamente os 15 mistérios do Rosário, e muitas vezes mais, a fim de santificar o desejo da Virgem Maria. Para isso gostava de juntar orações jaculatórias que tinha aprendido na catequese e aquela que o anjo lhe havia ensinado. A Virgem Santíssima e piedoso sacerdote lhe tinham ensinado muitas outras para que pudesse rezar com alegria. Rezava para consolar a Deus, para honrar a sua mãe, a mãe do Senhor, que muito amava, para ser útil em favor das almas que espiam as penas no fogo do purgatório. Para auxiliar o sumo pontífice, ele rezava no seu importante munus como pastor universal. Rezava pelas necessidades do mundo, transformado pelo pecado, marcado pela morte. Rezava pela igreja e pela salvação eterna das almas. Rezava sozinho, com seus familiares, com os peregrinos, manifestando um profundo recolhimento interno e solidariedade, além da grande confiança, segundo a bondade divina. Como tivesse sabido da Virgem Maria que a sua vida iria ser breve, passava os dias na ardente expectativa de entrar no céu. E, de fato, tal expectativa não foi longa. Com efeito, apesar de ser robusto, de gozar de uma boa saúde, em outubro do ano de 1918, foi atingido pela grave epidemia broncopulmonar chamada espanhola, ou gripe espanhola. Do leito em que caiu, não chegou a levantar-se. Pelo contrário, no ano de 1919, o seu estado de saúde agravou-se severamente. Sofreu, com íntima alegria, a sua enfermidade e suas enormes dores, e as ofereceu em oblação a Deus. A Lúcia, que lhe perguntava se sofria, respondeu: bastante, mas não me importa. Sofro para consolar nosso Senhor e em breve irei para o céu, Lúcia. No dia 2 de abril, recebeu santamente o sacramento da penitência e no dia seguinte foi finalmente alimentado com o corpo santíssimo do Senhor através do viático. Ao despedir-se dos presentes, prometeu rezar por eles no céu. Entrou piedosamente na vida eterna, que veementemente desejara no dia 4 de abril de 1919. Foi sepultado no cemitério de Fátima, mas depois as suas relíquias foram trasladadas para o santuário, que entretanto fora construído onde a Virgem apareceu. Em Fátima, nós temos a oportunidade de, visitando, ir ao encontro do túmulo de Francisco. Hoje ouvimos um pouco mais a história de Francisco, a história de Jacinta. Nós a conhecemos com um pouco mais de intensidade. Francisco foi para nós um testemunho de grande penitência e de amor ao Senhor. Jacinta, eu leio apenas esse trechinho menor, com frequência dizia: gosto tanto de Nosso Senhor, por vezes julgo ter um fogo no peito, mas Ele não me queima. Ela gostava de contemplar Jesus crucificado e comovia-se profundamente até as lágrimas ao ouvir a narrativa da paixão e dos gestos de amor de Jesus por cada uma das almas. Então afirmava já não querer cometer pecado para não fazer o bom Jesus sofrer. Alimentou ela uma ardente devoção à Santa Eucaristia que visitava frequentemente e durante longo tempo na igreja paroquial, escondendo-se atrás do púlpito, porque era pequenina, onde ninguém a pudesse ver ou distrair, ali ela se colocava em oração. Desejava alimentar-se do corpo de Cristo, mas isso não lhe foi permitido por causa de sua idade. Encontrava, contudo, consolação na comunhão espiritual. De igual modo honrou a Virgem Maria, com um amor terno, filial e alegre. Constantemente correspondeu às suas palavras e desejos. Muitas vezes honrava com a recitação do rosário
e com piedosas jaculatórias, como fazia Francisco. O seu desejo de sofrer tornou-se mais notório durante a longa e grave doença que a atingiu a partir de outubro de 1918. Contaminada pela epidemia espanhola, da gripe espanhola, o seu estado de saúde agravou-se pouco a pouco, de tal forma que teve de suportar a ideia de ter de ser operada. Sabendo que lhe restava pouco tempo de vida, multiplicou os sacrifícios, as penitências e as privações de forma a cooperar até ao máximo das suas possibilidades na obra da redenção. Porém, o que lhe custou mais foi o ter deixado sua família, a fim de se tratar no hospital Rainha de Estefânia, na cidade de Lisboa. Prevendo morrer sozinha, ou seja, longe dos seus queridos familiares, disse um dia: ó meu Jesus, agora podes converter muitos pecadores, porque este sacrifício, ele vai ser muito grande para mim. No dia 20 de fevereiro de 1920, pediu os sacramentos. Apenas recebeu o sacramento da penitência, consciente de estar próxima da morte, pediu o sagrado viático, mas o sacerdote, não obstante suas insistências, adiou para o dia seguinte. Naquele mesmo dia, longe dos seus pais e dos conhecidos, morreu no hospital de Lisboa, onde desde algum tempo se encontrava internado. Alcançara finalmente a meta de seus desejos, a vida eterna. E o sacrifício que mais custou a Jacinta, dentre esses de estar longe, foi aquele de esperar a Santa Eucaristia sem poder recebê-la. Ofereçamos ao Senhor nossas dores e sacrifícios. Unamo-nos à atitude de amor desses pequeninos de Fátima durante o nosso caminho de penitência dessa quaresma. Peçamos a intercessão poderosa desses dois servos de Deus que nos ensinaram a amar no sofrimento e a guardar todos os ensinamentos do Senhor e o zelo do Imaculado Coração de Maria pela nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, e pela intercessão de São Francisco e Santa Jacinta, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.